recebendo com muita alegria um grande amigo, aceitou o nosso convite para estar batendo esse papo com a gente, Padre Silvino Baldiceira. Padre Silvino, uma alegria muito grande poder recebê-lo pela primeira vez aqui no programa Palavras em Ação, então seja muito bem-vindo e desde já obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, Ednei, bom dia, ouvintes da Rádio Videira, que nos acompanha pelo Face também. É um prazer muito grande estar com você aqui, a gente sempre está ouvindo, né, seu programa e... por surpresa, né, recebi o convite de estar aqui falando alguma coisa, conversando com você e com os ouvintes da Rádio Videira. Que bom. Muito bom. Que bom, seja bem-vindo, Padre Silvino, é sempre uma alegria, um prazer recebê-lo. E Padre Silvino é natural daqui, mas teve uma caminhada muito grande, retornando agora para cá. Vamos contar um pouquinho dessa história, Padre Silvino, pessoal que já conhece o senhor há muito tempo, recordar essa história e também quem, de repente, a galera mais jovem aí que não tinha conhecido pessoalmente o Padre Silvino poder conhecê-lo. Certo. Eu sou natural de Vista Alegre, dos Baldissera, lá de Vista Alegre, né, aqui de Videira, e entrei para o seminário, fiz toda a caminhada, tudo bem, e em 82, dia 16 de janeiro de 82, eu me ordenei, fui ordenado de sacerdote e padre aqui em Videira. Aí eu trabalhei os primeiros 10 anos aqui em Videira, no seminário e na paróquia, fiz toda uma caminhada aqui e tudo mais, né. Depois eu fui para São Paulo e trabalhei por lá. São Paulo, Conchas, São José dos Pinhais, também no Paraná, trabalhei 3 anos e passei por várias experiências assim de trabalho, seja no seminário, né, na formação, trabalhei em paróquias, né, com vigário paroquial e depois, 12 anos, eu trabalhei na província, na direção, como tesoureiro provincial, né, foram 12 anos. Então tem toda uma caminhada, toda uma experiência que a gente fez, né? E também trabalho de férias, assim, de missionários, de missões, eu fui para o Nordeste, lá principalmente no Maranhão, e passei por Fortaleza, assim, mais periodicamente, não com trabalho mais concreto. Então toda uma experiência, e de repente, o ano passado, aliás, no fim do 2022, o nosso provincial, o Padre Sidney, ele disse, tem uma vaga lá em Videira, você está querendo voltar para lá? Digo, olha, eu acho que está no momento certo, viu? Que bacana, que legal. Aí, então, como surgiu a oportunidade e a possibilidade de trabalhar aqui na paróquia, aí eu topei, digo, vamos lá agora voltar para Videira. Então, estamos aqui. Que jóia. Foram quantos anos longe de Videira? 31. 31. 31 anos que eu fiquei fora, e daí agora, Olha ano passado, em fevereiro, está fazendo um ano agora que agora. estamos aqui, aqui com a equipe, né, com o Padre Álvaro, né, com o pároco, o Padre Leomar, que é vigário paroquial. Tínhamos o Padre Simoneto também, que trabalhava junto, né? E temos o Padre Lauro, que está aposentado, está lá no seminário também. Então, uma equipe boa, viu? Que bacana, que bacana. E que bom, né, Padre Silvino, essas experiências, essa caminhada, né? E que bom tê-lo com a gente novamente, retornando aqui. A gente se conheceu o tempo que eu era criança ali. e é uma alegria bastante grande reencontrá-lo. Depois nos encontramos na caminhada também de seminário, quando eu fui seminarista. E como é bom. E são experiências que vai agregando ao longo da vida e que sempre soma, né, Padre Silvino? Quando volta com uma bagagem, ou por onde chega com uma bagagem e aberto para receber novas experiências. Cada realidade é uma realidade diferente, né? Sem dúvida. E principalmente aqui, no trabalho aqui, né, a gente fez um trabalho e a gente vê que tem continuidade, né? Então toda a ação da pastoral, toda a ação nossa de padres aqui na igreja, a gente vê as lideranças que tem, sabe? Passaram-se 31 anos, mas muita gente que estava naquele tempo está hoje, e a organização da paróquia, assim, está muito boa, sabe? Então, ela compensa nesse sentido, você vê que produz fruto, né? E é isso que nós buscamos, com a participação, com a convivência, estar junto com o povo, isso é muito bom, sabe? Que legal, que legal. E para a gente, com certeza, tê-lo aqui, trazendo toda essa bagagem, toda essa experiência, toda essa caminhada também é muito bacana e muito importante. Que bom, então, Padre Silvino, um ano já aí, esperamos que seja aí muitos, né, que fique junto com a comunidade videirense. A comunidade videirense é uma comunidade muito fraterna, né, muito solidária, que abraça a causa, todo mundo pega junto, e também para o trabalho pastoral isso é importante. Sem dúvida. Nós temos muitas lideranças, sabe? Todas as comunidades, são 36 comunidades que compõem a Paróquia Imaculada Conceição, e as lideranças bem presentes, bem firmes e tudo. Tem que manter, quer dizer, a organização, a formação, que é importante, então exige da gente, mas é um prazer quando você vê que tem resultados, né? Porque às vezes, se tiver problemas, conflitos, às vezes questiona. Aqui, claro que surge alguns, né? Não, normal. Mas sempre dentro do contexto
que a gente trabalhe, que resolve, vai em frente. Então, a nossa ação, acho que a gente está no sentido de, como diz a igreja, devemos ser, né, discípulos e missionários, né? Quer dizer, nós somos discípulos de Jesus Cristo e somos missionários para anunciar Jesus Cristo. E produz fruto, isso está muito bom, sabe? Que legal, que bom. E Padre Silvino, e nós estamos aí, já é de praxe, né? Sempre que possível a gente falar sobre esse tema, que é uma época muito importante, né? Principalmente dentro da igreja, que é a época da Quaresma, a época que tem toda uma reflexão. Fala um pouquinho desse momento, Padre Silvino, o que significa, né? Esse momento de preparação, esse momento de conversão, esse momento em que a igreja, né, chama toda a comunidade para uma reflexão um pouco mais profunda de alguns temas. Sem dúvida, eu acho que na igreja nós temos assim esse ciclo que vai se completando, né? E momentos assim com enfoques ou com celebrações, ou com um contexto muito bom que vai nos ajudando a vivenciar como cristãos, como igreja que somos, né, na nossa caminhada. E agora estamos bem próximos ao início da Quaresma. Próxima quarta-feira, né, dia 14, então iniciamos a Quaresma com a quarta-feira de cinzas chamada. E é um tempo assim que nós temos um tempo oportuno de vivermos a conversão que o Cristo veio nos pedir, né? Tanto é que quando na quarta-feira de cinzas a gente fala, convertei-vos e crede no Evangelho. Quer dizer, a necessidade constante que nós temos da conversão. Conversão quer dizer sempre querer ser melhor. Temos nossas limitações, nossas falhas como seres humanos que nós somos, né? Claro. Mas essa força que nós devemos ter de querer sempre ser melhor. No fundo seria isso, essa conversão que devemos ter. então esse tempo nós temos o Evangelho como orientação e um tempo de penitência, de sacrifício, um tempo de comunhão, de solidariedade, que somos convidados a viver nesse tempo de Quaresma. Então nós temos na Quaresma, vamos dizer assim, alguns pontos significativos que marcam muito a caminhada, que nas celebrações litúrgicas, né, seja nas missas, seja nos cultos que nós vamos ter, o enfoque muito forte vai ser nisso, né, da conversão, na caminhada que fazemos. Nós temos a Via Sacra também, que é uma tradição muito grande, muito forte da igreja, né? Que a Via Sacra é justamente a gente fazer a caminhada de Jesus Cristo na paixão e morte e ressurreição. Então, acho que também, há muitos pensam, mas já foi o tempo da Via Sacra. Não, sempre é tempo, né? E é oportuno a gente participar para refletir justamente e ver o que o Cristo mesmo experienciou e fez por nós, né? Uma pessoa simples, humilde, sendo Deus, né, no mundo, não tendo culpa, dizendo assim, nenhuma, né? De repente, pela maldade dos homens da época, né? Quer dizer, ele passa todo por uma experiência de sofrimento, né? Condenado sem ter culpa, a paixão e morte na cruz, mas ele vence tudo isso na ressurreição. E isso a gente traz para a nossa vida de hoje, né? Formas diferentes, meios diferentes, mas acontece muitas vias sacras, né? Muitas pessoas que dão a vida, que são mártires, né? E muitas pessoas, às vezes, que morrem porque não têm possibilidade, às vezes são sacrificadas, dizemos assim. E nós temos um período forte também, que são das confissões, né? Que muita gente nos procura para confessar. E a gente vai até as comunidades, nós vamos, tem toda uma programação já feita, né? Nós vamos até as comunidades para que seja um momento assim que as pessoas encontrem na confissão um momento de libertação, né? Se libertar, às vezes, do pecado, das culpas, né? Dos pesos de consciência que muita gente tem e que não deixa viver a paz. E a confissão, então, é esse momento, justamente, da pessoa se libertar, né? O Cristo veio, mostrou isso, né? E só lhe pede, ó, agora procure não pecar mais, né? Ou então eu diria assim, procure pecar o mínimo possível, né? Não tanto como às vezes acontece. E nós temos também, nesse tempo, chamado jejum, abstinência, né? Que a gente faz, algum sacrifício, né? Tudo isso para quê? Para levar para uma conversão. Para a gente poder se converter mesmo, dizer assim, olha isso. E eu diria assim, o que coroa todo esse ponto é a oração, né? Que muitos de nós, ou muitas das pessoas, dos cristãos, né, da igreja, está deixando de lado esse sentido da oração. Seja ela pessoal, né? Seja ela familiar, seja comunitária, não importa, né? Mas que seja um ponto forte de oração que nós devemos ter. É muito importante todo esse momento, Padre Silvino, porque justamente a gente vem, né, cada vez mais uma certa individualidade, né, na sociedade, enfim, e esse momento de a gente parar e refletir o quanto a gente é pequeno sozinho, né, o quanto a gente precisa dessa presença de Cristo, e automaticamente isso que une, né, a comunidade, que une as pessoas
por um bem comum, né, que é a solidariedade e tal. Então, de repente, eu também fazer essa reflexão de como eu estou olhando para aquele que está ao meu lado, como estou convivendo em família, em comunidade, né? Isso é um momento bastante significativo também nesse sentido. Sem dúvida, Ednei. Eu acho que a gente ouve muito assim as reclamações ou as constatações do povo. Dois pontos assim que marcam muito, né? Quer dizer, não tenho tempo, né? Poxa, parece que as pessoas não têm mais tempo para as coisas. E outro ponto muito forte que nos marca nesse tempo é o subjetivismo, né? Quer dizer, eu, né? O nós parece que está ficando de lado. Então, eu me satisfaço, eu estou bem, eu quero isso, eu quero aquilo. E isso não é a proposta de Jesus Cristo, né? A igreja é o nós que devemos ter, né? Então, o subjetivismo marca muito. E se a gente se deixa envolver pela ideologia que nós estamos vivendo, isso nos isola, sabe? O eu sozinho isola. E o isolamento não traz vida, não traz realização, não traz alegria, podemos dizer assim, e nem traz a paz. Então, esse ponto nós temos que ter muito cuidado, né? E questão do tempo, né? As pessoas vivem tão ocupadas que, poxa, mas não deu tempo para isso, não tem tempo para aquilo. Amanhece já correndo e vai dormir correndo, dizemos assim, né? Então, isso também é muito sério, muito grave, porque a gente não tem mais tempo para a gente viver. Exatamente. Né? A gratuidade, né? A vida do dia a dia, nós estamos sufocando. E isso não é bom, sabe? Então, acho que se a gente parar um pouco, se a gente tiver um tempo mais aí volta a palavra conversão, nós vamos ver que nós temos que nos programar, nós temos que criar um jeito novo até de viver para a gente recuperar o sentido de vida. E é muito significativo isso que o Padre Silvino coloca, né? A questão do tempo, porque a gente é aquela desculpa, né? Ah, visitou lá o familiar que faz tempo, não deu tempo. Pelo menos deu uma ligadinha para ver como é que tá, não deu tempo, né? Visitou aquele amigo, ajudou alguém, não deu tempo. E a gente tá sempre naquela, né? Não, o dia 24 horas é muito pouco, eu já não consigo mais. Mas é uma questão da gente parar e colocar prioridades na vida da gente, né, Padre Silvino? Um exemplo bem concreto, Ednei, eu vou dizer, por exemplo, diante da morte, né? Quer dizer, a pessoa está doente, normalmente recebe poucas visitas. Quando morre, aí, nossa, aí às vezes enche. Quantos amigos ele tinha, ou ela tinha. Olha que bonito. Eu questiono, né? Como que nessa hora tem tempo, 1 hora, 2 ou mais, né? E quando está em vida, às vezes não. E outra coisa, aí leva flores, faz toda... Peraí, né? Às vezes durante a vida não deu uma flor. Exatamente. Né? Mas na morte leva uma coroa de flores. Sabe, questiona, né? Tudo bem, demonstra para a família. Agora, para a pessoa, assim. Então, acho que essa questão do tempo, nós temos que recuperar muito. E esse exemplo que o Padre Silvino traz é uma coisa que a gente sempre comenta, né? Porque a gente não tem tempo para visitar, para se encontrar, para tomar um chimarrão, para dar uma risada, mas aí na hora que um ente querido faleceu, daí todo mundo vai dar um tempo, vai conseguir se encontrar, aí se encontra e vem aquele discurso, né? Por que que a gente só se encontra nesses momentos? Por que que a gente... vamos mudar e passa de novo e acontece e a gente segue essa vida sempre nessa desculpa do tempo. Isso é muito importante, Padre Silvino, e eu acredito muito, né? Porque realmente as 24 horas estão aí, o nosso dia está aí, é corrido sim, são muitas atividades, mas aí eu sou o dono do tempo, né? Ou seja, eu tenho que fazer o meu tempo. Então, que prioridades eu estou colocando na minha vida, né, Padre Silvino? Sem dúvida. Então, eu acho que esse tempo de quaresma, dizemos assim, ele nos possibilita refletir sobre essa realidade, né? Esse ponto, assim, de a gente recuperar o sentido da convivência mesmo, né? Do sentido de sermos igreja. E ser igreja não é só participar de alguma missa, ou participar de alguma celebração, mas ser igreja é viver o nosso dia a dia no sentido mais humano, mais gratuito, mais presencial, né? Que a gente possa recuperar, eu diria assim, o sentido da festa da vida, né? Seja no chimarrão, seja no churrasco, seja no bate-papo, né? Exato. Não importa como, mas a gente recuperar esse tempo, né? Quer dizer, às vezes a gente pensa, mas não tenho tempo, vou perder tempo. Eu estou ganhando tempo, né? Porque eu estou cultivando algo importante dentro de mim, que é a amizade, que é a convivência, que é a gratidão, né, que nós devemos ter. Eu acho que então esse tempo deve nos ajudar muito. E a gente vem vivenciando muitas transformações e impactos que a gente vem tendo na vida e na sociedade, né, Padre Silvino? E na área da espiritualidade também é muito forte, e principalmente a gente vivenciou há pouco tempo, podemos assim dizer, a pandemia, né, que foi tão arrasadora,
o distanciamento, né? Quantas e quantas vezes a gente podia ter dado um abraço e não deu, e ali na pandemia não podia chegar perto, não podia visitar, e daí a gente queria. Então, mais uma vez, a gente não pode perder a oportunidade, né? Sem dúvida. A gente tem até uma esperança nova, né? Que depois da pandemia a gente mudasse um pouco. E parece que está voltando no ritmo, ou já voltou, né? Quase que no mesmo ritmo, né? Infelizmente, nós aprendemos pouco com isso. Sentimos quando não podíamos, sentimos falta, mas agora que temos possibilidade, não estamos usando, não estamos fazendo acontecer, né? Então é muito importante essa reflexão, sim, com certeza. E que bom ter o Padre Silvino conversando com a gente, trazendo essa reflexão, porque realmente, né, é algo nosso, é algo particular, é algo meu, é o meu tempo, é o que eu faço com ele, é a possibilidade que eu estou me dando e dando para as pessoas que estão próximas de mim a conviver um pouco mais, né? E hoje, a alegria de poder estar recebendo o Padre Silvino, nosso grande amigo Padre Silvino, que depois de mais de 30 anos aí longe da sua terra natal, de Videira, retorna para fazer esse trabalho tão bacana junto à comunidade. Nós falávamos aí no primeiro bloco um pouquinho da história do Padre Silvino e depois, já nesse momento que está se avizinhando, que começa na quarta-feira agora, quarta-feira de cinza, com a Quaresma, né, que tem toda essa reflexão. Nós falávamos com o Padre Silvino no primeiro bloco, né, uma reflexão muito forte também na questão aí do tempo, né, dessa conversão, desse olhar um pouco para as nossas ações, para as nossas atitudes. E um ponto forte, Padre Silvino, que todos os anos durante a Quaresma a gente tem e nos ajuda também a refletir, a trabalhar um pouco melhor essa parte dessa conversão, que é a campanha da fraternidade, né? Ou seja, todo ano tem um tema, um lema, algo que é escolhido com muita cautela para que realmente possa ajudar nessa reflexão. E esse ano não é diferente. Sem dúvida, acho que assim, algo muito bom da igreja que tem, né, que é de âmbito nacional, chamada Campanha da Fraternidade. E a Campanha da Fraternidade começou realmente, né, já em 1962, lá no Rio Grande do Norte, Natal, né? Em 64, a igreja no Brasil assumiu, a CNBB assumiu como assim um movimento nacional da igreja, né? Refletir, que nem você disse, sobre um tema, sobre uma realidade que tem que falar, que tem que discutir, que tem que trazer à tona para a gente proporcionar mais vida, né? E esse ano o tema assim é muito bonito, né? É amizade. Olha, né? Só que bacana. Amizade social, fraternidade e amizade social. Como falávamos primeiro, não uma amizade simplesmente restrita, né, a alguns grupos ou familiar e tudo mais, mas principalmente, quer dizer, algo muito social, muito mais amplo, muito maior, né? E tem sempre o lema, né, justamente é algo assim evangélico, né? É justamente buscado em Mateus 23, capítulo 23, versículo 8, que é dizer, vós todos sois irmãos e irmãs, né? O Cristo veio nos mostrar isso, né? Todos nós somos irmãos e irmãs. E se somos irmãos e irmãs, nós vamos cultivar essa amizade, isso. Não só ter como teoria, né, vamos dizer assim, mas como prática concreta, né? Então vai nos levar, ou vai nos ajudar a refletir sobre isso, né? Quer dizer, como que eu vivo esse sentido da amizade, né? Eu seleciono amigos, eu tenho amigos de fato, ou tenho meus interesses simplesmente, né, que me satisfazem, e aí às vezes eu descarto, né? Então é algo mais profundo, é algo mais assim, presente e mais Deus na nossa vida. Então a campanha da fraternidade inicia-se também na quarta-feira de cinza, abertura, e procura, ou vai enfatizar muito isso, né? A nossa convivência. O que é ser amigo, o que é uma amizade que eu tenho, né? E por que eu tenho, né? E como que eu cultivo essa amizade no dia a dia. É aquilo que a gente falávamos primeiro, né? Se eu simplesmente tenho um amigo quando eu preciso, aí não é amizade, né? Mas aí eu tenho que ter tempo, eu tenho que ter, vamos dizer, possibilidade, disponibilidade e o sentido de gratidão para os amigos que a gente tem, né? E é um tema assim que realmente vem de encontro, né, esse momento e tudo que a gente vem falando, né, Padre Silvino, da importância, né, de você poder conviver mais. E a amizade é algo tão bonito, tão bacana e que infelizmente, devido a essa falta de tempo, essa desculpa da falta de tempo, a gente acaba se distanciando até dos mais próximos e muitas vezes a gente acaba substituindo nos dias de hoje a convivência real pelos aparelhos, né? Ou seja, que bom. Temos aí o WhatsApp, celular, que nos aproxima de quem está distante, mas o problema é quando ele nos distancia de quem está próximo, né? Sim. Então essa inversão muitas vezes que a gente acaba tendo
e aí de repente a gente tem lá uma rede social com milhares de amigos, né? Mas e a real amizade, né, pode ser? É um dos problemas que existem, né? Tem gente que tem, como você falou, milhares de amigos pela internet, né? Virtual, mas na prática está sozinho, né? Está vivendo uma solidão. Por quê? Porque o que caracteriza muito a amizade é a sensibilidade. É, como dizer assim, olhar no olho, né? Eu pegar na mão, eu ter esse contato, dar um abraço, né? Exatamente. Eu acho que isso que caracteriza muito a amizade. Agora, se for só virtual, não sei, satisfaz aquele momento, às vezes, né? Mas eu não tenho essa convivência, essa presença, essa coisa. Então, nós temos que pensar nisso, né? Quantos amigos a gente tem, que amigos são, né? Por que eu tenho a necessidade que eu sinto de ser e ter amigos, né? Mas amigos de verdade, né? Que não seja simplesmente por algum interesse social ou pessoal, vamos dizer assim, mas que seja algo que me traz gratidão e que eu também possibilito isso, né? Claro. Para que a gente possa viver muito isso. Então, acho que nesse tempo de Quaresma agora, Campanha da Fraternidade, a gente ter esse foco, né? Bem voltado para os amigos, né? Para as amigas, como que a gente vive. E aí volta de novo aqui, o tempo que eu tenho para cultivar isso, né? Porque não é só dar um alô, oi, tudo bem, né? E ficar nisso, né? Mas assim, a gente, como diz assim, jogar um pouco de tempo fora, né? Com as palavras ou com o tempo de conversa. Isso que nós devemos que cultivar, recuperar, né? Essa convivência. E a gente nota, né, pode ser ouvindo, se a gente parar para pensar, o pessoal que está acompanhando o programa é um pouco mais antigo aí, quantas e quantas rodas de chimarrão e os brodos, o chá de galinha, Os filós. Os filós, o serão que faziam, né, visitando as famílias, o pessoal se encontrando, e hoje como tá difícil, né, pode ser. Então, quando eu vi a campanha da Fraternidade esse ano, eu achei assim, muito bacana e muito incrível essa sensibilidade que se teve de trazer algo que é tão simples, mas que hoje está tão, talvez, escasso, né? Pelas desculpas aí da... A gente vê, Ednei, muitas vezes, a própria família tá na sala ou tá no quarto, já não chama, né? Ednei, vem cá, né? Não, pelo celular, sabe? Dá o recado da coisa pelo celular. É triste isso, sabe? Porque perde-se esse contato, perde-se a voz, ou ouvir, ou falar, tudo mais. E é importante isso, né? Nós temos que recuperar. É que não se diz, os meios de comunicação, seja o celular, seja o computador, é importante. Agora, nós não estamos sabendo usar. Né? Isso quando ele acaba tomando alguns espaços que não era o lugar dele ali. Não é. Exatamente. Ele tem o seu lugar, a sua utilidade, a sua necessidade, não tem como ficar sem. Mas o problema é quando ele está vindo e entrando em alguns lugares que ele não precisava estar. Sim. Às vezes a gente anda na rua também por aí, pessoas olhando no celular. Eu fico questionando, mas meu Deus, será que precisa, né? Por que está aí assim? Algumas vezes tudo bem, mas é comum a gente ver isso. Então acho que isso é um sentido do isolamento. O isolamento leva à solidão e a solidão leva ao quê? A doença, a depressão, né? Que grande... Assim, hoje em dia já se constata, grande problema da sociedade em geral é a solidão, né? Que causa isso, a depressão que está aí e a ansiedade, né? Nunca satisfaz. Exato. O que nós estamos falando, vamos dizer assim, amizade virtual, eu ao menos penso assim, né? E tenho essa experiência, ela não satisfaz, né? Ela pode te dar um contentamento no momento, mas não te diz algo bem concreto, né? Então, eu acho que isso nós temos que vencer, né? Tem tanta gente depressiva, tanta gente assim, vivendo a solidão, vivendo triste, porque perdeu e não está cultivando a amizade, a convivência, a gratuidade, o tempo para viver justamente isso. E quanto a gente acaba deixando a desejar, pode se ouvir no sentido de se disponibilizar ao outro também, né? De ser aquele amparo, muitas vezes, para esse momento de solidão, aquele ombro amigo que a gente sempre falava antigamente, né? Aquele ombro amigo, o poder da escuta, né? Eu brinco bastante com o pessoal, né? Que a gente tem o curso de oratório, mas ainda não tem o de escutatório, né? Ou seja, de você aprender a escutar um pouco mais, né? De poder ser aquele ouvido para estar ali, que muitas vezes as pessoas precisam, né? E não é simplesmente escrever uma mensagem, mandar um áudio. É de poder olhar no olho, poder, como o padre falou, segurar na mão e dizer, tô aqui, né? Tô presente aqui, pode contar comigo. Sim. Interessante o evangelho de ontem, Dinei, falar muito nesse contexto, né? Que Jesus cura o surdo mudo, né? Mas a primeira
cura que Jesus faz é a surdez, né? Para a pessoa poder ouvir, né? E depois fala. O Evangelho de ontem fala justamente isso, né? Quer dizer, a gente ter essa sensibilidade de escutar as pessoas, né? Não só o interesse, mas às vezes, assim, a pessoa possa dizer, eu vou lá com o Ednei, eu vou conversar com ele, porque ele vai me ouvir, né? Eu tenho essa certeza. E, claro, depois falar também, mas é interessante isso. A gente perdeu essa característica, esse valor da escuta, né, as pessoas. E aí, claro, volta de novo, eu tenho que ter tempo para isso, mas vale a pena. Vale a pena. A gente faz um bem para si mesmo e para o próximo, sem dúvida. Que bacana, olha só que legal esse bate-papo. Hoje a grata satisfação de estar recebendo aqui o Padre Silvino no programa, no oferecimento da Ótica Santa Luzia, também do Dr. Luiz Paulo Andrioni, da doutora Alessandra dos Santos, que estão aí parceiros, né, do programa Palavras em Ação nas manhãs de sábado. Padre Silvino, algo que eu vejo que a gente está retomando, principalmente na nossa comunidade, que eu achei muito interessante e que na nossa infância a gente conviveu e cresceu dessa forma, que é o encontro das famílias, né, os chamados grupos de reflexão, as novenas, enfim, e que a gente vê que, é claro, tivemos aí uma época de pandemia, tivemos todo um processo, e que aos poucos está se retomando. Acredito que seja também uma oportunidade muito bacana da gente trazer justamente isso que a campanha da Fraternidade faz, né, essa amizade, essa convivência. Então, nós estamos realmente dando ênfase aos grupos de reflexão, grupos de família, né, que nós temos, que justamente para possibilitar as famílias se encontrar, né? Que legal. Eu acho que isso que é a coisa. Eu tenho o tema, tem todo o subsídio que a gente usa, mas quer dizer, a igreja não é simplesmente eu ir na missa no domingo ou no sábado, durante a semana, e depois voltar para casa e tudo mais. Porque quando a gente não tem aquele contato, um tempo, vamos conversar, tudo assim, né? Tudo bem estar como comunidade reunida, ótimo, que bom, né? Mas não há aquele tempo ou aquele jeito assim de a gente partilhar. E os grupos de reflexão que nós chamamos, né? É para criar um pouco isso, né? As famílias terem um tempo, não importa o melhor horário, cada um vai escolher, claro, mas vamos lá nos reunir. Diante disso, a gente conversar, a gente falar, a gente tá junto ali, né, partilhando. Então, nós estamos dando ênfase. Eu lembro muito bem, quando eu estava aqui em 89, 90, por aí, nós tínhamos, assim, um monte, a gente até falava, né? Olha, vamos encomendar os livrinhos do grupo, 4, 5 mil, né? O ano passado nós já chegamos a 500 livrinhos que a gente tem. Esse ano está em uns 550 livrinhos também que tem, que o pessoal está, muitas comunidades assim, recomeçando, ou assim, buscando novamente nos grupos de reflexão essa convivência. Então, acho que é a igreja na base, né? A igreja na família. Então, isso é muito bom, assim, a gente incentiva, né, a participar, que é daí que surge. E é interessante, Ednei, que a criança participa. Às vezes o adolescente. Exatamente. Às vezes não está participando muito assim diretamente, mas está vendo, olha, estão se reunindo aqui em casa, né? O pai, a mãe, ou principalmente a mãe, né? Está rezando, tem o vizinho, o teu amigo, sei lá, o tio, a tia, não importa quem, está vindo aqui em casa para esse objetivo. E mesmo não participando, marca na formação da criança, da pessoa. Por quê? Porque é algo assim que tem esse Deus na vida da gente, né? Então, acho que esse ponto também dos grupos de reflexão é muito importante. E é assim um momento que a gente tem de recuperar a igreja na base, né? Vai se completando. Eu gosto de acentuar muito isso, né? Eu tenho Deus na minha vida, né? Pessoal. Agora, ele não é só meu, né? Mas eu partilho na família. E a família não cai sozinha, isolada, mas vai na comunidade, ou no grupo de reflexão e na igreja. Então é um crescente, vamos dizer. Claro. Eu e Deus, nós e Deus, e a comunidade, a igreja e Deus. Vai se completando, né? Porque se ficar só eu e Deus, eu sou egoísta, né? Sim. Não existe um Deus só para mim, né? Mas é o Deus da comunidade, é o Deus da vida, da igreja que se faz presente muito nesse sentido. Então, os grupos de reflexão, acho que é muito... É voltar às origens. Exatamente. Se a gente for ver, são as primeiras comunidades cristãs. E as primeiras comunidades cristãs tinham 4 pontos fundamentais que sustentavam. Quer dizer, a necessidade de se encontrar, né? O encontro que tinha ali, se encontrar para quê? A palavra de Deus como fundamento, né? E depois da palavra de Deus leva um compromisso maior, que era a comunhão e a oração. Então, nossas comunidades, nós precisamos muito disso, a gente se encontrar também para refletir na palavra de Deus, né? E isso nos leva a um compromisso, ou então buscar um alimento, dizemos assim, que é a comunhão,
e tudo coroado, vamos dizer assim, com a oração que nós devemos ter, né? Isso é muito bom. E que bom, né, podermos ter esse momento aí, a Quaresma, com toda essa reflexão, com a campanha da fraternidade, com essa oportunidade, de repente, das famílias voltarem a se encontrar, e esse é muito bacana e muito enriquecedor, e principalmente nos dias de hoje, que a gente falou tanto, né, dessa falta de tempo, de tudo isso. Pode-se vir, temos toda uma programação também preparada para esses próximos dias, né, da quarta-feira de cinza, durante a Quaresma também, e que a igreja se organiza e busca proporcionar esses momentos muito fortes e significativos. Sim. Então, na quarta-feira de cinzas, que vai ser agora, próxima quarta-feira, dia 14, nós temos uma programação e a gente vai se desdobrar um pouco aí. E você me faz essa pergunta e eu tive a sorte que eu peguei a programação de quarta-feira. Não está decorada não, né? Mas eu tenho aqui. Bastante coisa. Bastante. Então, só para assim a gente lembrar, na quarta-feira nós vamos ter missas já de manhã em Antagorda, às 9 horas. Depois 10 horas em Aparecida e 10 horas em Santa Gema. Então, às 10 da manhã nós temos 3 celebrações. Nós temos uma missa também às 15 horas no Hospital Divino Salvador, que nós a cada 15 dias temos também uma missa lá, mas vamos ter nesse dia. Às 16 horas na Matriz também. E depois, à noite, às 19h30, nós vamos ter novamente na Matriz, portanto, a Matriz 4 às 16 horas e também às 19h30. Namorado do Sol, na Comunidade Divino Salvador e na Penha, no Rio das Pedras. Então, nós vamos ter, da quarta-feira, aí, 9 celebrações com possibilidade das cinzas, né? Quer dizer, o símbolo que nós temos, assim, na quarta-feira, por isso chama até quarta-feira de cinza, né? E a gente sabe da simbologia da cinza, né? Claro. Que é o pó, que é uma planta, vamos dizer assim, que tem vida e, de repente, ela se transforma em pó. Então, nos convida assim, a gente também refletir na humildade, na simplicidade, né? Não adianta a gente querer ser os maiores, os melhores, né? Mas, de repente, a gente volta, se identifica, né, no pó. Quer dizer, então é um gesto assim, que diz, ó, a simplicidade e a humildade. E, como disse já, né, a expressão que a gente vai usar é isso: convertei-vos e crede no Evangelho. Se a gente quer ter esse sentido de igreja, sentido de Deus na nossa vida, essa necessidade constante da conversão, e a conversão só temos se nós temos o Evangelho. Porque o Evangelho é Jesus Cristo, né? Quer dizer, Ele que é o centro, Ele que é a razão, Ele que é, de fato, assim, a força maior que nós temos como cristãos, né? E é claro, quando a gente fala de Jesus Cristo, é Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas a manifestação de Deus, ela se dá bem concreta, bem visível, dizemos assim, em Jesus Cristo, né? Então, é esse sentido muito bonito que nós temos, né, da quarta-feira de cinzas, e vamos ter possibilidade, né, para a gente participar e a gente ter isso. Agora, é questão de fé. Em si, a cinza não faz milagre, né? Exato. Ela possibilita, né, um meio que me leva a refletir, a me converter. O milagre, eu poderia dizer até assim, está em mim, né? Eu fazer acontecer, mas sozinho não faço. Então, Deus vai me ajudar, né, a essa caminhada.